Eu, primeiro, como dizia antes, quando aqui cheguei, tive a alegria, esse fim de semana, de participar de 2 audiências públicas sobre terceirização, trabalho escravo, a não precarização do direito dos trabalhadores. Tive na sexta-feira no seu estado e na abertura dos trabalhos, citei as autoridades presentes, governador Renan Filho, vice-governador Luciano Barbosa, o prefeito de Maceió, Rui Soares Palmeiras, o vice-prefeito Marcelo Palmeira Cavalcante, e citei os 3 senadores, senador Benedito de Lira, senador Fernando Collor e senador Renan Calheiros. Citei também, destaquei a forma como nos atenderam lá, com toda a estrutura para nós fazermos o nosso trabalho, a disposição que botou a Assembleia Legislativa, o presidente daquela casa, deputado estadual Luiz Dantas, e o vice-presidente daquela casa, deputado estadual Ronaldo Medeiros, que, inclusive, foi quem fez o requerimento, e hoje, se eu não me engano, ele é líder do governo lá no Estado. Disse lá, senador, vamos referir a Vossa Excelência, quando me perguntaram do voto dos 3 senadores, eu disse, olha, os 3 senadores não votam pelo trabalho escravo, não votam para terceirizar tudo, inclusive a atividade fim. E no plenário eu senti que havia uma dúvida. Digo, então deixem a dúvida comigo, porque eu tenho conversado com eles e tinha falado mesmo com Vossa Excelência, ainda citei da fala que eu tive com Vossa Excelência. Então eu reafirmo aqui que nenhum dos 3 senadores, no meu entendimento, os 3 não votarão pelo trabalho escravo e muito menos para terceirizar tudo, inclusive a atividade fim. A mesma coisa, presidente, foi em Sergipe, aí tive na quinta. Destaquei lá o governador Jackson Barreto, que numa época eu viajei com ele o Brasil para discutir o salário mínimo. O vice-governador Berivaldo Chagas, o prefeito de Aracaju, João Alves Filho, o vice-prefeito João Carlos Machado, e destaquei, estavam lá comigo, o senador Antônio Carlos Valadares, senador Eduardo Amorim e senador Ricardo Franco. Na mesma linha, reafirmei que os 3 votam contra o trabalho escravo e também votam contra terceirizar a atividade fim. Agradeci ao deputado presidente da Assembleia, deputado Luciano Bispo, pela estrutura que também lá botou à disposição, e agradeci também à vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, deputada estadual Ana Lúcia, a qual também me acompanhou durante todo o período. Enfim, senhor presidente, faço esse registro, que deixo aqui por escrito, e dizendo que no próximo fim de semana, não nesse, o outro, no dia 10 eu estarei em Palmas e no dia 11 em Goiânia. E aí terminarei o ciclo de ir aos 27 estados debatendo esse tema, não terceirizar a atividade fim, que é o PL 30, o combate ao trabalho escravo e não permitir que o negociado esteja acima da própria lei. E claro que aí já entrou nesses debates a própria reforma da Previdência, onde eu coloquei com muita tranquilidade a visão que eu tenho de que a reforma da Previdência, da forma que está sendo colocada, na minha avaliação, não passará aqui no Congresso. Quero também, senhor presidente, deixar registrado, a pedido da Federação Brasileira das Associações da Síndrome de Down, que no cumprimento da finalidade estatutária da defesa da garantia do direito da pessoa com deficiente, especialmente nesse caso, a síndrome de Down, promoveu no dia 15, 16 e 17 de outubro de 2015, na cidade de Curitiba, Paraná, o 7º Congresso Brasileiro sobre a Síndrome de Down, realizado pela associação, que contou com cerca de 2.600 participantes. Fica nos anais da casa essa carta que mostra a luta de militantes, de familiares e pessoas com a síndrome de Down. Senhor presidente, quero também deixar registrado uma análise do livro chamado
Degradância Decodificada, que trata do trabalho escravo no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, senhor presidente, me dirijo mais uma vez a Vossa Excelência, senador Fernando Collor de Mello, que foi lá na sua cidade e que, na minha fala, eu disse, Deus existe. Por quê? Eu estou lá na terra de Zumbi, Grande Zumbi dos Palmares, e lá eu fui comunicado pelo presidente da CCJ, senador José Maranhão, que foi me concedido uma batalha de anos e anos e anos, ser o relator do projeto que vai tratar do trabalho escravo. Então, na terra de Zumbi, o único senador negro receber do Senado da República essa indicação, claro que foi uma alegria muito grande. Eu me lembro que eu olhei para o céu e disse, Deus existe, viva Zumbi. Daí a moçada toda bateu palma. Eu agradeço muito ao senador José Maranhão, que ele atendeu um pedido de todas as entidades do mundo social, do Brasil, centrais, federações, confederações, os juízes do trabalho, para que eu fosse o relator. E eu digo, não, eu serei o relator, mas só que eu acho que o nome já não ajuda, né? Porque o nome do projeto é Regulamentar o Trabalho Escravo. Não pode ser. Vamos já mudar o nome do projeto. Vamos proibir o trabalho escravo, porque isso diz a PEC. Claro que vamos ver a redação para que não se faça injustiça, né? Para que ninguém seja injustiçado. A PEC é uma PEC firme, eu diria até poderosa. Por que diz a PEC que nós já aprovamos? Agora vai ser a regulamentação. Eu digo, o nome será a regulamentação da proibição do trabalho escravo. Porque a PEC é muito clara, ela diz que em toda a propriedade que for encontrado trabalhador sob escravidão no campo ou na cidade, perde a propriedade. Como eu acho que ninguém quer perder a propriedade, ninguém quer ter trabalho escravo. Então, a regulamentação que farei, ouvindo, claro, todos os setores, para que fique um texto claro, digo, ninguém quer injustiça. Não vai alguém acusar alguém que tem trabalho escravo e, por isso, o camarada vai perder a propriedade. Eu digo até dando aqui uma descontraída agora. Eu fiquei sabendo que, numa rádio do Rio Grande, disseram que eu sou dono da farmácia São João. Farmácia São João é um universo bilionário. Assim eu fosse. Não sei quem que fez a farmácia de errado para dizerem isso. Mas é uma bobagem tão grande, então eu não quero injustiça com ninguém, né? Como é que eu vou ser dono de farmácia São João? Primeiro, essa farmácia São João vai pagar todas as minhas contas no banco. Eu estou em vermelho no banco há muito tempo já. Então, eu tive que rir. Aí, enfim, o radialista entendeu que deve ser uma confusão de nome, aí, sei lá o quê. A farmácia São João é um complexo que está em todo o país. Só no Rio Grande do Sul a gente tem mais de 200 farmácias. Calcule. Mas, enfim, eu digo isso porque eu não quero injustiça com ninguém, mas vou trabalhar na linha de que a regulamentação da proibição do trabalho escravo será esse o caminho. E, por isso, eu já deixo aqui nos anais registrado o livro Degradância Decodificada, que é um livro que fala do trabalho escravo com muita profundidade. E deixo aqui também, senhor presidente, registrado, já que eu quero, às 3h, estar numa outra reunião que vai discutir a criação de uma frente parlamentar em defesa da Previdência Pública, que é aqui no Senado. Por fim, senhor presidente, eu deixo esse registro para ficar nos anais da casa. Eu fiquei muito preocupado com a entrevista que li do ministro presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Porque nessa entrevista, que eu espero que haja aqui algumas distorções, às vezes Vossa Excelência mesmo sofre às vezes com isso, algumas distorções da imprensa, porque todos os juízes do trabalho me entregaram uma carta assinada, se não me engano, por 21 juízes, se colocando contra o trabalho escravo, contra o negociado acima da lei, a lei prevalece, acima da lei negocia tudo que bem entender, e contra a terceirização. E nessa entrevista, que os juízes já fizeram uma nota contra essa posição, dá a impressão, estou falando de forma muito respeitosa, que o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Ives Grande Filho, é favorável a tudo isso. Eu não acredito. E, por isso, eu digo aqui da tribuna ao ministro presidente do Tribunal Superior que eu estou marcando uma conversa com ele. Então, eu não farei, só deixo a entrevista dele nos anais. Eu espero voltar da audiência com ele e poder dizer que, de fato, a entrevista não relata a opinião
do ministro. Porque eu não acredito que o ministro, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, quando todos os juízes são contra o trabalho escravo, contra o trabalho degradante, contra a jornada exaustiva, contra precarizar a atividade fim, a súmula do Tribunal Superior do Trabalho, inclusive, praticamente não, proíbe, né, a chamada terceirização, e também diz, que estão lá para isso, juiz, né, lei é lei, negocia acima da lei, tudo bem, mas toda negociação que ferir a lei, ela não tem valor. Por isso, eu, com muita tranquilidade, estou marcando uma audiência com o ministro do Trabalho, Ives Gandra, nesse sentido de esclarecer que isso tudo que nós estamos fazendo aqui no Congresso, nós todos, e sinto que é uma boa vontade, de parte de todos os senadores, e não faço aqui exceção, de chegar numa construção coletiva que garanta a qualidade de vida para todos, para empregado, para empregador, tanto no campo como na cidade. E por isso que o meu relatório da terceirização, do PL 30, vai na linha de regulamentar, aí sim, a situação dos 13,5 milhões de terceirizados hoje, para que eles tenham os mesmos direitos que os outros trabalhadores. Já a questão do trabalho escravo, claro, é fortalecer a visão de que não possa ter trabalho escravo, nem no Brasil e nem no mundo. Tivemos aqui a semana passada um Prêmio Nobel da Paz, que ele libertou, pelos dados que ele trouxe, e também num livro, mais de 80 mil crianças que estavam sob o trabalho escravo no mundo. E ele fez também esse apelo, para que aqui eu fosse o relator da matéria, para que não houvesse nenhum retrocesso na visão dele em relação àquilo que o Brasil já tem pontuado a nível internacional. Nós libertamos, graças aos fiscais do trabalho, mais de 50 mil pessoas no Brasil que estavam sob o regime de escravidão. Ainda, e veja bem, não estou só me referindo à área rural, não. Por exemplo, uma das audiências que eu vou fazer vai ser em São Paulo, onde dentro de indústrias, principalmente de tecelagem, é que mais tem trabalho escravo. Então, eu estou muito tranquilo, porque a intenção, pode crer, aqueles que pensam diferente, porque essa questão estava meio polêmica, de que eu vou construir o equilíbrio no campo do bom senso e de uma questão que vai na linha da razoabilidade. Só não quero, claro, que deixe qualquer brecha para a injustiça em relação ao proprietário, ou da fazenda, ou da empresa, mas também não vou deixar que fique nenhuma brecha que vá permitir que o Brasil seja denunciado a nível internacional como o país do trabalho escravo. Isso, com certeza, não acontecerá, porque conheço aqui os senadores e da boa vontade de todos, porque eu soube que houve um debate duro para me entregar esse projeto, para me relatar, mas houve quem dissesse, não, o país tem bom senso, ele há de construir algo equilibrado e que, bom, alguns falam, não, mas é uma área meio perigosa. Não é perigosa coisa nenhuma. Se você vai na linha da justiça, não tem perigo nenhum. Creio que ninguém vai querer fazer o mal para alguém que faz o bem sem olhar a quem. Obrigado, presidente, pelo tempo. Agradeço a Vossa Excelência pela gentileza de presidir para que eu pudesse fazer a fala e considerasse na íntegra todos os pronunciamentos, já que eu vou para uma outra reunião ali na CDH.